Olá, turminha do segundo ano. Vamos para a nossa aula de hoje, a nossa aula de ciências. Peguem o livro de vocês, olha, o nosso livro 2. É o nosso livro novo, certo? Livro 2. Quem não tiver em mãos, passa lá na secretaria, já tem livro disponível para vocês, certo? Podem ir lá, o pai, a mãe, o responsável, e pega lá o seu livrinho, ok? Vamos iniciar da página 2, certo? Nessa página 2, vamos ver, olha, que nós vamos estudar sobre as plantas nessa unidade. Olha que legal. E as plantas, elas são essenciais para a nossa vida, não é? A gente já sabe disso. Nessa página, olha que coisa linda. Vemos aqui, olha, flores, né? Que coisa bonita. Aqui um pinheiro, aqui a parte de dentro de um caule. Olha como aqui o caule se desenvolve de uma planta, né? O caule é aquele tronco, certo? As folhas, olha a casca do caule aqui também por fora. Aqui é por dentro, aqui por dentro e aqui por fora. Laranja, né, que é o fruto. Aqui algumas folhas em cima, né? Virando a página. Olha, deixa eu te falar também aqui. Esse aqui é um pé de cana, né? Cana de açúcar. E essa cana de açúcar é o que produz o açúcar, certo? Para adoçar lá o suquinho, o nosso cafezinho que a mamãe gosta, né? Do café. Então, é produzido através da cana de açúcar. Aí, na página 3, continua, olha, essa maravilha de imagem. Olha que coisa bonita. Colorido, não é isso? E ele, nessa página, a gente vai ver que é bastante colorido. E continua aqui, ó, a parte da raiz da planta, né? Aqui, ó, uma parte da planta também. Semente, certo? E outros frutos, certo? Frutas, verduras, legumes, etc. Olha aí direitinho. Nessa página 3, tem aí esses primeiros passos. Vocês vão responder aí em casa, mas Tia vai explicar direitinho sobre ele. Vamos lá. Observando o primeiro ponto, certo? Observando as imagens das plantas, você consegue identificar suas partes. Olhando aí essas duas páginas, 2 e 3, dá para identificar o que é raiz, o que é caule, o que é fruto, o que é a flor, o que é as folhas. Se dá para identificar, você diz que sim. Se não, bota não. Segundo ponto, você acha que todas as partes que todas as plantas têm flores e frutos? E aí? Todas as plantas têm flores e frutos? Pensa aí direitinho e coloca sim ou não, certo? Porque as plantas são importantes para o ser humano. Escreve também. Se não couber aqui nesses primeiros passos para escrever as respostas, vocês fazem assim. Escrevam na matéria de ciências, tá bom? Escreve na matéria de ciências e coloca lá ciências, a data, a página 3 e escreve pontinho e a resposta, um pontinho e a resposta, tá bom? Para ficar mais organizado. Se não couber aqui, se couber, aí vocês já escrevem aí, dá um jeitinho, né? Vamos lá. Na página 4, temos aí, olha, diferentes tipos de plantas, né? O tópico. Olha que imagem mais bonita aqui, né? Dá pra ver um vaso de flor, aqui uma árvore bem bonita, e nessa árvore aqui tem um passarinho, ao redor tem aqui, olha, montanhas, né? Um lugar verde com gramas. Aqui também, ó, o gatinho aqui amolando as suas unhinhas. Eles adoram arranhar, né? Eles arranham porque eles estão amolando as unhas, certo? Então, como se estivesse aparando, indo lá no manicure sozinho, no pedicure, certo? Então, essa imagem é super importante para a gente pensar que as plantas são essenciais para todos os seres vivos. Pode observar que nós, seres humanos, né, precisamos de plantas para sobreviver, para retirar tanto coisas, né, a matéria-prima para fazer objetos, como cosméticos, como perfume, o alimento, para construir casas, deixa eu ver o que mais, para fazer roupas, né? Então a natureza, né, as plantas, elas são essenciais na nossa vida e para a vida de muitos seres vivos, porque até as plantas precisam de uma da outra para sobreviver. Vê que importante isso é, né? Então, nessa página, vem falando sobre um pigmento que é a clorofila. A clorofila, ela dá a cor verde às plantas. Aliás, a cor verde às folhas, certo? Aquela folhinha verdinha. Pode observar que a maioria das plantas, ela tem as folhas de cor verde. Então,
É por causa desse pigmento. E o que é pigmento, tia? Pigmento, né, são substâncias, né, capazes de absorver a luz do sol, né, e realizar a fotossíntese. Então, é através das folhas que a planta retira do meio ambiente aquilo que ela necessita para viver. Por exemplo, tá lá a árvore, né, bem bonita, bem frondosa, e ela retira do meio ambiente a luz solar, elas absorvem através da folha. É pela folha, como se fosse a folha, fosse um narizinho, né? E a boquinha das plantas. Então, fica ali, né? Pode ver que fica em cima e a cabeça fica na parte de cima. Vamos pensar assim, né? Então, ali que é a folha, como se fosse o narizinho, né? E a boca da planta, aí ela fica lá para absorver a água, né? Uma parte da água, mas principalmente da luz solar, né? E dos gases que estão presentes no meio ambiente. Olha que interessante. Aí, elas fazem o processo da fotossíntese, que é a sua alimentação, ok? Aí, vejam aí na página 5. Continuando, na página 5, temos aqui uma praça, certo? E essa praça aqui, olha, está mostrando uma variedade de plantas, colorido, não é isso? Aqui tem muitas flores, aí tem, ó, essa parte aqui verdinha, que ela de planta rasteira, que é a grama. E o que é planta rasteira, tia? A planta rasteira é aquela que cresce próximo ao solo, que cresce próximo da terra. Um exemplo é a melancia e a abóbora. Mas temos a grama e outras plantas aí que a gente, né, se a gente for observar e for pesquisar, a gente vai descobrir que ela nasce perto do solo. Então ela fica lá embaixo, ela não fica altona. Porque existem plantas que elas crescem bem montão e tem aquelas que ficam bem pequenininha. Olha, trouxe um exemplo aqui. Essa planta aqui, ó. Essa daqui, ela é uma suculenta. É a última planta, foi a última planta que tia ganhou. Porque daqui no meu quintal tem muitas. Porque eu moro assim no mesmo quintal, perto dos meus pais, da minha mãe. Minha mãe ama planta. Então, aqui em casa tem muitas plantas. Se eu pudesse mostrar a vocês, porque se eu tirar o celular daqui, ai meu Deus, dá uma complicação pra tia. Porque a tia faz uma gambiarra, sabe? Pra dar aula a vocês. Então deixa quieto. Vocês já sabem, né? Como eu tava dizendo, eu tenho muitas plantas. E a última que eu ganhei, olha que coisa linda. Ganhei do meu sobrinho Matheus. Que linda essa suculenta. Ela vai crescer mais um pouquinho. E tia tá cuidando bem dela. Ela precisa de todo o cuidado, de um lugar arejado, de luz do sol, né? Mas a luz do sol não pode bater diretamente nela. Olha, tá vendo? Ela tem que ficar num lugar arejado, fresco, iluminado, mas não pode ficar exposto ao sol. Como um cacto. Aqui em casa aqui também tem um cactozinho. Minha mãe bota lá fora. Quando tá chovendo, coloca dentro de casa para ele não ficar encharcado. Olha, é uma graça. Ela parece até que é o filho dela. Aí, voltando para nossa aula. É porque tia vai se empolgando, você sabe, como se fosse na sala de aula, né? A gente vai conversando e entrando assunto, né, que tem a ver com a matéria. Vamos lá. Temos aí, olha, a imagem também de um menino e uma menina, né, num campo. E aí tá mostrando uma árvore. Essa árvore é uma mangueira, certo? Um pé de manga. E aqui, olha, aqui ao redor, como se fosse o sítio. Vamos supor que seja o sítio, né? E é uma parte do sítio que foi fotografada. E aqui, olha, aqui melancias. Aí tá dizendo aí, ó, em algumas plantas, os frutos nascem em árvores, né, como a manga lá em cima, ou outras nascem no chão, com a melancia. Porque imagina uma melancia pendurada, gente, numa árvore. O que iria acontecer quando ela ficasse madura? Ela iria cair, ia ser um desastre, né? Bref, iria se espatifar todinha. Então, ela nasce do jeitinho certo, da maneira certinha, né? Aí tem aí na página 5 esse jogo rápido. Esse jogo rápido vocês vão responder aí, certo? Em casa também. Tia vai explicar para vocês ele. Observando a ilustração, podemos concluir que, primeira frase, todas as plantas crescem e ficam do mesmo tamanho. É verdade? Se sim, marca um X. Se não, não marca. Segundo, cada tipo de planta tem características diferentes. Uma é grande, uma é pequena. É alta, outra é baixa. Uma é verde, outra é amarela.
uma tem fruto, outra não tem. Se for verdade, aí você marca um X. Ela tem características diferentes? Elas são diferentes uma das outras? Veja aí, tá? E na terceira frase, existem plantas grandes como as árvores e pequenas como o pé de melancia. É verdade ou não? Aí, se for verdade, você marca um X. Se não, já sabe, deixa em branco. Continuando, na página 6, temos aí os grupos de plantas. E essas plantas aqui, ó, elas são totalmente diferentes uma da outra. Vamos ler as características dela. A tia vai dizer para vocês quais são as características dela. Então, na botânica, que é a parte da ciência que estuda as plantas, eles conseguiram, né, separar, né, fazer a separação de plantas pelas suas características. E o que é característica? É o seu jeito. Por exemplo, tia, ela tem o cabelo cacheado, né? Ruivo, aqui vermelhinho, alaranjado, né? Aí a cor da pele de tia é diferente de outra pessoa. Eu sou baixa, né? Sou mediana para baixa, né? Então é a minha característica. Eu sou risonha, feliz, gosto de abraço. Então é a minha característica. Então a mesma coisa são as plantas. Tem plantas que são feitos musgos. Olha aqui os musgos. Essa aqui, ó. Tá vendo? Os musgos são plantas com poucos centímetros. Elas ficam bem baixinhas, quase como se fosse o pelinho da nossa pele. Tá vendo? Que é bem rasteirinho, né? Pronto. A mesma coisa são os musgos. Não produzem flores, nem frutos, e suas folhas, seu caule, né, e suas raízes não são tão considerados verdadeiros. Então, porque elas são tão pequenininhas que não dá nem para saber o que é caule, o que é raiz, não tem fruto, não tem flor. Olha, diferente, mas ela é uma planta, não é isso? Vamos lá. Pois são complexos para outras plantas, porque a gente vê outras plantas já mais definidas. Continuando. Embaixo tem aí a samambaia. Olha a samambaia aqui. Essa samambaia, ela é uma planta que tem altura variada. Tem algumas que ficam grandes, altas, mas assim, as folhas mais altas, outras mais pequenininhas, mas elas existem, tá bom? Então, essas plantas, né, tem alguns metros de altura, né, elas gostam de ficar em cima, são maiores do que os musgos, olha aí, pois tem caule e sua estrutura que possibilita o transporte, o transporte de substâncias pela planta. Mesmo assim, depende de água para sua reprodução, né? Ela precisa de um lugar úmido, que tenha sombra. Então é ótimo para ter em casa, viu? As mães adoram uma samambaia. É lindo quando fica penduradinho assim, ó. Ela no localzinho que receba bastante água, a menina, ela ama. Aí vamos para... Aí ela é maiorzinha já do que o musgo, não é isso? Vamos para a outra. As araucárias ou pinheiros, né? E pinheiros. Olha aqui. Olha aí no livro de vocês, acompanha com tia. Tá vendo? Araucárias e pinheiros. Desculpa, tá? Porque não é palavra do nosso vocabulário que a gente vive falando todos os dias. Aí dá essa enrolada na língua. Vamos lá. O pinheiro aí já é diferente. Vamos ver. Alguns comuns em ambientes de clima mais frio, realmente, a gente não observa muito pinheiro por aqui, né? Pode ver que o pinheiro a gente lembra de quê? Da árvore de Natal. Geralmente Natal a gente lembra do polo, né? Que tem o Papai Noel, né? Neve, tudo isso. Então, é lugar frio que ele gosta, né? De crescer. Apresentam estróbilos, que é a estrutura responsável pela reprodução. E sementes, porém, não produzem frutos. Os pinheiros não têm frutos, né? Tem aquela folha verde, tem alguma, como se fosse umas sementes, mas não produz o fruto. É um grupo de plantas que podem ser apresentado pelos pinheiros, como as das fotos, né? Que a gente fala, a tia falou, no Natal é muito comum, certo? Aí tem aí embaixo já uma laranjeira. A laranjeira a gente já conhece mais, né? Tá vendo? A laranjeira. Então, as laranjeiras já apresentam, né, um grupo mais numeroso. Ela já tem as partes mais definidas,
Os frutos são em grande quantidade, não, né? São consideradas como complexas, pois apresentam praticamente todas as partes das plantas: raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Então ela é mais completa, né? As partes dela. Mas quer dizer que o musgo é menos importante do que a laranjeira? Não. Ele existe lá porque ele tem a sua função. Ele precisa dessa plantinha aqui, o musgo, que é lá, esse pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Que fica geralmente, que ele gosta assim de ficar em caules, né? No tronco de árvores, em rochas, certo? Pedras. Então eles gostam de ficar grudadinhos lá. Então elas são importantes, certo? No meio ambiente. Tanto quanto a laranjeira. E o pinheiro, que não tem fruto. Mas ela precisa existir lá, não é isso? E as samambaias, né? Que ela só é uma planta que a gente usa para ornamentar. Ela também tem o seu proveito na natureza. Continuando, na página 7, para a gente finalizar. Na página 7 a gente só vai só até aqui, certo? Essa parte da raiz a gente vai ver na próxima aula. Vamos lá. As partes da planta. A gente já vai iniciar essa parte. Como visto, uma planta como a laranjeira apresenta estruturas, não é isso? Raiz, caule, folha, fruto, né? E todas essas partes. Aí vamos ver aí, nessa estrutura abaixo, aqui, uma planta. Essa planta é uma planta de pimenta. Ela parece ser uma pimenta. Não vem dizendo aqui, né, o que ela é. Mas vamos lá. Aí, ou é uma pimenta ou um pimentão. É uma pimenta. Vamos lá. Aqui, essa estrutura dessa planta. Temos aqui, ó, a raiz, né? É onde as plantas absorvem água e sais minerais. Temos aqui o caule, que é esse aqui. As folhas, as flores e o fruto dela. Então, essa estrutura está completa, não é isso? Aí, então, gente, voltando, que tia deu uma crise de espirro aqui, aí eu tive que dar uma pausinha, tá? Desculpa aí. Vamos lá. Como a tia estava falando, essa parte aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, verde, o verdinho, estruturas para a sobrevivência da planta. E qual é a parte que tá verde, que é para a sobrevivência da planta? A raiz, não é isso? A raiz, verde também tá a folha e o caule, certo? Porque a raiz, ela retira do solo água e sais minerais, certo? A folha serve para ela respirar, não é isso? Para ela tirar energia solar, luz solar e o gás carbônico do meio ambiente, como eu tinha falado. E aqui o caule é para transportar, é o transporte dessas substâncias que unindo dá o alimento dela. Aí o laranjinha, que são as partes, as estruturas para a reprodução, certo? Serve para continuar aquela espécie daquela planta, né? Então, a planta precisa para se reproduzir da flor, certo? Precisa da fruta, né? Aqui representado pela pimenta, e da semente, olha aqui dentro do fruto. Quando a gente corta, tem lá as sementinhas, certo? Aí tem aí um jogo rápido na página 7 que vocês vão realizar também. Você conheceu as partes das plantas. Agora, assinale a afirmativa correta sobre esses seres vivos, certo? Primeira frase. Uma planta completa é formada por caule, folha, fruto, flor e semente e raiz. Se for, marca. Somente os frutos e as sementes são importantes para a planta. Se for verdadeiro, se for certinho, aí você marca. Se não, deixa em branco, tá bom? É até aí a nossa aula, certo? Até a próxima aula. Na próxima aula vai ter a continuação da explicação com as partes das plantas, tá bom? E tia vai trazer também, a próxima aula vai ter nossa aula de ética. Nessa aula eu precisei explicar mais direitinho, que a gente tá iniciando o livro, então vamos ficar só com ciências hoje, tá bom? Até a próxima aula, turminha. Beijo pra vocês, se cuidem para que a gente volte o mais rápido possível, tá? Fiquem em casa, usem todo o material de segurança e espero que vocês fiquem bem, que tá morrendo de saudade de vocês. Tchau, lindãos!